E aí, senhores e senhoras, tudo bem? Aqui entrando para a gente bater um papo sobre processo legislativo, aspectos práticos do processo legislativo. A gente que é tão voltado ao processo civil, né? O professor Fred é um dos professores mais importantes de processo civil do Brasil. Vem bater um papo agora sobre aspectos práticos do processo legislativo. Deixa eu colocar aqui aspectos práticos do processo legislativo. Práticos do processo legislativo com o Fred Didier. O Fred participou ativamente da formação do novo Código de Processo Civil e vai participar agora comigo um pouco sobre alguns processos que nós chegamos a trabalhar, inclusive juntos, enquanto eu na liderança do novo. O Fred chegou a mandar alguns projetos de lei para a gente trabalhar junto com ele. Então, bem legal a experiência, bem bom, bem interessante estar aqui e vai ser uma oportunidade interessante participar disso com o querido Fred. Estou abrindo aqui agora, deixa eu mandar para ele aqui, né, ver se ele confere para entrar. Não sei se o Fred já entrou para a gente bater um papo sobre isso, né? O Fred chegou a mandar um projeto de lei, a gente chegou a trabalhar no projeto, na ideia dele, que era um projeto relacionado à questão do... O Fred entrou aqui agora, deixa eu mandar para ele o convite, que aí a gente começa já a trabalhar em conjunto. Né? Prazer falar com vocês, sejam bem-vindos. Júlio Liberalismo, Felipe Lopes, Daniel Angotti, parabéns pelo trabalho aí, Daniel. Ver se ele consegue entrar, ver se a gente consegue. Participar, celulares aqui, vamos ver. Eu acho que talvez o problema que seja. Grande Fred, estou te ouvindo, mas não estou te vendo. Não está me vendo, não? Eu estou lhe vendo agora. Está me vendo? Estou lhe vendo e estou Já lhe ouvindo. deve estar. Todos estão vendo e ouvindo o Fred, que eu não estou vendo. Não estou vendo você. Não estou vendo você, meu querido. Só avisando. Deixa eu colocar de novo aqui, só um pouquinho. Aqui. Vamos ver se melhora aqui. Pode ser a minha conexão que está por qualquer razão ruim. E eu estou trocando aqui, Fred. Tá me ouvindo aqui, Fred? Tá participando dentro ou já saiu? Vamos. Agora eu acho que vai. Ô, luta. Agora o Fred já deve estar entrando aí para participar aqui da live comigo, para falar sobre esses aspectos práticos do processo. Estranho, né? Tá dando algum problema, né? Alguma coisa falha aqui no Instagram. Agora sim. Grande Fred. E aí, meu querido? Prazer meu. Tudo ótimo. Para quem não sabe, eu e Fred, o Fred é professor conhecido nacionalmente de processo civil. Eu participo de algo já há muitos anos, né? Há muitos anos de projetos com o Fred, e ficou conhecido no meio processual como o liberal por conta dele, né? Que no meio da plenária com 1000 pessoas, ele diz: ô liberal, qual é a tua opinião aí desse negócio? Pô, eu não sabia disso. Eu não sabia que foi por causa daquele meu comentário. Não, você parou a plenária, assim, eu acho que foi no Rio, a plenária, disse: ô liberal, qual é a tua opinião sobre isso aí? Alguma coisa de precedente, como o LOL? Aí eu acho que passaram a me chamar, no meio processual, de Rodrigo Marinho, o liberal. E é verdade, o pessoal me chama de Rodrigo Marinho, o liberal. Culpa sua. Não sabia. Esse é um mérito que eu tenho, eu não sabia desse mérito, não. Que bom. Fred, você participou da formação do Código de Processo Civil, ali como um jurista convidado para participar desse momento, e eu sempre brinco quando eu vou falar dessa experiência que eu tive agora no Congresso, né? Eu fui diretor legislativo da bancada do Novo, então trabalhei no dia a dia, não só como jurista, mas dentro do olho do furacão. Mas eu sempre falo que se você soubesse aquele ditado antigo, né? Soubesse como leis são feitas e salsichas são feitas, você não seguiria as leis e não comeria as salsichas. Como é que foi a tua experiência no Código de Processo Civil? Como é que foi a coisa da prática, né? Você entrou na coisa externa e depois eu queria comentar um pouco como é que é a pegada interna a partir dos projetos que a gente chegou a conversar, ideias suas que a gente desenvolveu na Câmara. Vamos lá. Primeiro, bom dia a todo mundo. Satisfação estar aqui, meu caro. Faz 9 anos, né? Agora, no início de setembro,
Completaram-se 9 anos que eu entrei na equipe de juristas que auxiliou a Câmara dos Deputados a revisar o projeto do CPC que tinha vindo do Senado. Eu fui indicado pelo então deputado federal Sérgio Barradas Carneiro, que era o relator do projeto, e ele me indicou. Depois de um ano e meio, mais ou menos, a relatoria foi assumida pelo deputado Paulo Teixeira, que me manteve. Eu fiquei aí de setembro de 2011 até dezembro de 2014, mergulhado no Congresso Nacional, boa parte desse tempo na Câmara, mas ainda peguei o Senado em 2014, e ainda ajudei na fase da sanção, né? Na fase da sanção e da redação do texto final. Eu só encerrei com a sanção, então, do presidente Dilma. E é interessante como eu entrei para ser da comissão, mas acabei assumindo uma responsabilidade muito grande, porque eu fui e acabei me tornando um coordenador dos trabalhos da comissão, né? Da comissão, e fiquei diretamente responsável pelo exame dos projetos, exame das emendas, exame dos projetos apensados, né? Exame das emendas. Havia 900 emendas formais protocolizadas, 900, o número é bem redondo. 900 emendas. Para quem não sabe, pessoal, só para explicar, os deputados podem apresentar emendas ao porque assim, só para entender, como é código, vira um anteprojeto, ele tem uma comissão especial, ele não vai nas comissões temáticas, tipo CCJ e tal, ele tem uma comissão especial porque é código. Então ele vai trocar isso, então os deputados podem apresentar emendas. Quer dizer que o Fred analisou junto com o assessor, obviamente com a consultoria legislativa da casa, 900 emendas, emenda pra caramba. Não, eu tenho no meu computador o relatório que eu fiz das 900 emendas. Está no meu computador, análise das emendas. Eu fiz as análises, passei para a consultoria, mas examinei as 900 emendas e os 130 projetos de lei apensos, que eram projetos de lei que mudavam o CPC de 73. Todos eles foram examinados. Fora as inúmeras sugestões que viriam dos mais diversos lugares, que durante o processo legislativo as sugestões vêm de todos os lugares, das instituições, das audiências públicas, né, dos debates, nas negociações políticas, né? E é interessante, foi a maior experiência que eu já tive, do ponto de vista pessoal, profissional, né, acadêmico, intelectual, sem dúvida. Eu acho, assim, evidentemente, como eu vou dizer agora, fica por conta do fato de estar falando de mim mesmo, mas eu acho que é uma grande contribuição que eu pude dar ao Brasil, né? Ao Brasil e ao direito processual. Eu realmente me dediquei todas as minhas melhores energias. Você acompanhou isso naquele período. Eu realmente dediquei o melhor de mim para fazer um código que, no fim das contas, é um código que 5 anos depois de sancionado, é um código que conseguiu fazer. Isso precisa ser dito, né? Que durante a pandemia, no maior acontecimento de muitos anos, né, no mundo, a justiça brasileira pudesse funcionar. A verdade é que a justiça brasileira está funcionando. Negócios processuais, possibilidade flexibilidade das formas, procedimentos. Né? De procedimentos, flexibilidade do processo eletrônico, né? A possibilidade de você praticar atos pela via eletrônica. Tudo isso está no código. Tudo está no código. Então, o código, a gente não precisa de muita interpretação criativa para poder resolver esses problemas. Isso já está previsto no código. Então, é um código que me dá muito orgulho. Acho que é um produto da cultura brasileira. É um código que representa bem o estágio avançado que a gente tem de pensamento processual. Agora, só para retornar a palavra para você. Você diz assim, a questão da frase de Bismarck sobre as linguiças e as leis. Uhum. Evidentemente, a gente fica com isso na mente. Mas eu vou lhe dizer uma coisa muito sincera, Rodrigo. Muito sincera. De alguém que não é político, né? Não sou político, estava ali como técnico. Como um técnico. Eu ouvia discussões tecnicamente. A democracia funcionou melhor do que eu imaginava. E eu hoje vejo uma lei aprovada, quando a lei é debatida,
Estou falando de leis que são debatidas. O Código foi debatido durante 4 anos. Eu vejo uma lei com uma reverência que eu não via antes. É o contrário. A minha impressão é o contrário da de Bismarck. Porque eu estive e eu pude ajudar a consensos se estabelecerem que não se estabeleciam há 15 anos. Por exemplo, eu estive no momento em que Ronaldo Caiado, então líder do DEM, ícone da bancada ruralista, apertou as mãos de Padre João, deputado petista de Minas Gerais, ligado ao MST. Perceba, eles apertaram as mãos em minha frente, celebrando um acordo feito no hoje artigo 565 do Código, que é o artigo que cuida das possessórias contra multidões. Que era aquele um dispositivo... Era um artigo ruim que vinha do Senado, né? Que estabelecia que o Senado... Não, o Senado nem tratava disso. O que aconteceu foi o seguinte: tinha uma coisa, tinha um projeto de lei. O juiz tinha que ir até o local da invasão e, obviamente, a juiz seria absurdamente perigosa, né? Não, tinha isso, tinha a questão de não poder ter liminar em casos em que o polo passivo fosse uma multidão. Era um processo muito ligado ao outro lado, né? Ao espectro oposto ao de Ronaldo Caiado. E é um projeto que vinha, veja, desde 1996. 1996. Tramitava. Quando chegou no Código, como ele era um projeto que mudava o CPC de 73, ele foi incorporado ao projeto do Código. Pensado, e aí eu examinei. Passei para usar o termo certinho. Usei o termo técnico. E aí a gente conseguiu, e eu participei disso diretamente, dar uma redação ao que veio a ser o 565, que foi aceito pelo Padre João e por Ronaldo Caiado. No auge daqueles movimentos de junho de 2013, eu estava dentro do Congresso Nacional ali, naquele dia, eles apertaram as mãos e disseram o seguinte, uma frase que eu nunca esqueci. Nunca esqueci essa frase. Porque eu aprendi ali o significado de uma coisa. Né? Eles falaram assim, acordo para o plenário, aí o outro disse, acordo para o plenário. Quando disseram isso, veja, isso foi em junho de 2013. Esse dispositivo que está no Código, ele foi para o plenário, não teve destaque, não teve pedido de destaque para poder votar separadamente. Foi para o Senado... Só um parênteses para o pessoal entender. Destaque é o destaque, a bancada, né? A bancada do Novo, a bancada do PSOL, a bancada do DEM, tem direito a destaque. Ou seja, eles podem destacar, no máximo, até 4 itens. Ou todo o projeto, ou o capítulo, ou o artigo, ou o parágrafo, ou o inciso. Ou trechos, né? Diferente do veto do presidente, que tem que ser dessa forma, também pode destacar trechos do artigo ou do inciso para ficar da forma que aquela bancada gostaria. Então, esse é outro termo. Como a gente está falando de aspectos práticos, eu estou tentando trazer o destaque é uma coisa muito interessante, né? Porque o destaque é assim: você tem um projeto de lei lá, e o relator apresenta a proposta de projeto, você diz assim, eu concordo com tudo, voto tudo, mas eu quero destacar para um voto separado esse trecho aqui. Pois bem, não teve destaque desse artigo, não teve destaque nem na Câmara, nem na volta do Senado. Então, o que eu pude ver ali, Marinho? Eu estou dando um exemplo de vários outros exemplos que eu poderia dar, mas que quando você dialoga se permitindo ser convencido, você está dialogando e permite ser convencido, de alguma maneira ceder, é possível construir uma solução que não seja a que um só queria, mas a solução que seja melhor para ambos. Mas essa parte que você está dizendo é interessante, né? Se acha que não há diálogo no Congresso, né? Isso é um equívoco. Isso é uma mentira. É um equívoco absurdo. Você não tem noção como o Novo dialoga com o PSOL, dialoga com o PT, dialoga com o PCdoB, dialoga com o DEM, dialoga com o PSL. O Novo, que é o partido que eu fui o diretor legislativo da bancada, então a minha função era fazer no bastidor esse diálogo. Nós dialogamos muito com a assessoria e dentro da assessoria é aquela coisa, né? Quem briga são os parlamentares, né? Na minha função, assim como você foi como técnico, eu estava lá como técnico, eu não estava lá como político. Né? Eu até quero ser político, mas eu não estava lá como político. Não era o meu objetivo. O objetivo era ser técnico. Então eu tinha uma missão ali de tentar entender quais são as idiosincrasias de cada votação,
de cada um. Então, quando chegava, a vantagem no caso do CPC é que é algo muito técnico, né? Então, você tem uma vantagem de discutir, peraí, isso aqui vai por dar um lado, errado, né? isso. E é uma vantagem por um lado, mas tem uma desvantagem por outro. É que o parlamentar... É difícil de entender também, né? É difícil do parlamentar entender e é difícil do parlamentar se comunicar com o seu eleitor. Isso. Então, ele fica numa situação assim, ó, tudo bem, o que é técnico, eu deixo para vocês. Agora, é preciso que você me entregue algo que eu possa dialogar com o meu eleitor. É muito interessante isso. E eu pude ver o seguinte, eu até fico um pouco sensibilizado, assim, um pouco emocionado quando me lembro dessas coisas, porque foi uma experiência muito rica para mim. Eu me lembro de conversar com deputados das mais variadas naturezas, das mais variadas idades, dos mais variados partidos, e todos queriam contribuir. Tem um dispositivo no código, depois vocês podem procurar lá, na parte de organização das fundações, lá na jurisdição voluntária. Tinha um parlamentar que ele era o parlamentar das fundações. Não me pergunte por quê, mas o do CPC inteiro, ele só se preocupava com esse artigo. Era a pauta dele. Imagine, era a pauta dele. A pauta dele. Aí tinha um dispositivo, ele diz assim, mas, professor Fred, é preciso deixar claro que as fundações têm que observar o Código Civil. Eu falei, mas, deputado, isso está no Código Civil. E o CPC ele não diz o contrário. Não, Fred, mas é muito importante. Aí eu fiz, tudo bem, deputado. Vamos fazer o seguinte, coloquei um parágrafo lá, a gente tem um parágrafo no CPC que era assim, as fundações devem observar o Código Civil. Está dito isso no CPC. Aí você vai olhar tecnicamente e vai dizer, pô, que absurdo, né? Para que essa questão técnica? Não é absurdo, é porque com isso você traz uma pessoa para apoio, colocando algo que ele se sente, ele se vê no projeto, não muda nada o projeto. Nada. E a pessoa está ali, é mais um que não vai criar problema. Uma coisa que você disse, Fred, que é muito importante, é aquela história, todo mundo quer contribuir. E essa é fato, isso é fato, tá, pessoal? Obviamente, eu sempre falo isso, né? O Marcelo Freixo quer que todo mundo coma, eu quero que todo mundo coma, né? Que sou o polo oposto, digamos, um liberal e um socialista. Dentro desse, os dois querem como. Só que, às vezes, o caminho difere. E a graça do parlamento é poder se discutir esses caminhos e como isso vai acontecer. Né? Você participou desse momento político, né? Querendo ou não, a formação de um código tão importante, é o nosso terceiro Código de Processo Civil. O primeiro democrático. O primeiro democrático. E era um código que eu lembro dessa palestra há quantos anos atrás, 2008, 2007, o Fred chegou e disse, é perigoso mudar um código, aqui em Fortaleza, é perigoso mudar um código, a gente tem as consolidações, e se a gente for mudar, você criticando o Código do Senado, lá no Tribunal de Justiça da Arara, você diz, e se a gente for mudar, vamos manter os nomes. Não tem por que nós perdermos os institutos que foram firmados. E é algo, Fred, que essa sua frase me marcou profundamente. Eu lembro claramente da sua palestra. Foi 2010. Maio de 2010. Maio de 2010. Você, a Tereza mal falou. Marcelo Lima Guerra. Marcelo Lima Guerra. A gente saiu para almoçar depois. A gente saiu para almoçar depois. E a sua frase foi a seguinte frase: não se muda as instituições. E é engraçado como isso me marcou agora no meu trabalho do processo legislativo que eu tive lá no Congresso, trabalhando internamente dentro da bancada, para dizer o seguinte, cara, vamos ter cuidado e não mudar termos que já são firmados, para que a gente não mude conceitos já consolidados na vida jurídica, né? Seja no processo, seja no direito como todo, que uma coisa legal, e você viveu isso também, é que a gente sempre trabalhou como advogado com a lei pronta, né? Ou como professor com a legislação pronta. E quando você vai, e aqui eu trago outro ponto, a tal da interpretação teleológica, né? O pessoal começa a dizer, né? Mas a intenção do legislador, alguém me falou disso na reforma da Previdência para mim um dia, a intenção do legislador era essa. Eu disse, não era essa não, estava lá, a intenção do legislador era essa. Entendeu? É engraçado como é uma vantagem participar disso, mas dizer, não, mas eu sei qual era a interpretação que eles queriam dar ali, à esquerda, à direita, o centrão, os acordos. E um detalhe, Fred, que chama a atenção também, é a coisa da palavra. Se tem algo importante na política, principalmente dentro da política partidária, é o acordo feito pelo Ronaldo Caiado e pelo Padre João. Mesmo gente que eu não considero boa gente, é muito respeitado dentro da Câmara, porque a palavra do cara hoje é a mesma. Isso é claro. Isso é claro. Existe um caráter, o caráter de um modo geral das pessoas, existe o caráter do político como político. Isso. Eu não vou dizer o nome, mas eu vou dizer. Eu acabei ficando próximo de vários parlamentares, né? De vários meus amigos até hoje. E aí eu perguntava para eles, vem cá, qual o melhor deputado aqui?
eu vou dizer para você, 95% deles disseram a mesma pessoa. E começavam assim, ó, infelizmente, vírgula, tal pessoa. Infelizmente, vírgula, tal pessoa. Por quê? Por que isso? Ele falou assim, esse é um bandido. Não, não é não. Não é não. Não é não. Não era não? Não é não. Não, 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 não. Ele fez assim, esse é um bandido. Bandido. Mas conhece tudo do processo político. Tudo. Já foi. Se você for, então, se você for confirmar, se você for discutir com ele ferrovia, ele vai lhe dar o melhor estudo de ferrovia. Você vai discutir com ele plantação de laranja no oeste de São Paulo, sabe tudo. E domina como ninguém as regras da casa. Isso é uma vantagem, Fred. Quem está lá, ó, o cara consegue ter dentro de uma boa assessoria, isso é um fato. As consultorias e liderança, ninguém sabe que diabo é liderança, tá? Eu mesmo só fui aprender profundamente que era liderança depois tá dentro. Tu sabia, né? A bancada do Novo, a bancada, né? Como vota, né? Porque a maioria das votações, pessoal, isso é importante ser dito. A maioria das votações é simbólica. Então, quando o líder, o Ganime, que é o líder do Novo, vota, ele vota por 8. Na votação dele conta 8 votos. A votação do Arthur Lira, do Alagoas, pelo PP, conta 43 votos. A votação do PT conta 55 votos. Então, esse cara, quando vota, ele tem isso. E ele tem uma estrutura atrás dele, que não é o gabinete dele, que são as estruturas de elite da casa, junto com a consultoria, que são as lideranças partidárias, que é onde eu estava. E essas lideranças, cara, tem um especialista em ferrovia, tem um especialista em processo, tem um especialista em energia, tem um especialista em educação. Então, esses caras, se forem um cara que saibam ouvir, eles vão ter um subsídio, Fred, absurdo para falar de temas absurdamente aleatórios. Então, cara, assim, em geral, os caras que estão ali trabalhando nas lideranças é elite da elite do funcionalismo público que está lá, porque podem ser avocados, e a elite da iniciativa privada que entende daquele mercado, que vai lá para ter experiência. Por exemplo, para ter a experiência. Entendo agora para falar como funciona. Entendeu? Mas, assim, faz muita diferença. Quer ver um ponto interessantíssimo? Que quem está de fora, fica com um pouco de preconceito, um pouco de pé atrás, que é o lobby. O lobby é uma coisa interessante, né? Porque se você está negociando, está discutindo no parlamento, está discutindo, um abraço ao meu amigo Adelino Montalverde, cuja família é do Ceará, viu, Rodrigo? Está aqui. Família Montalverde, família de juristas do Ceará. Jurista, meu grande amigo de mais de 30 anos está aqui. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Quando você está no debate político e uma pessoa vem lhe apresentar uma ideia e ela se identifica dizendo eu estou defendendo o interesse tal. Isso é a melhor coisa da democracia. Porque aí você vai conversar com essa pessoa republicanamente. Porque ela representa um tipo de interesse que também democraticamente tem que ser levado em consideração. O terrível é quando você não sabe com quem você está falando. Você não sabe o que está por detrás. Eu passei por isso em alguns casos na tramitação do CPC, que eu não conseguia entender o que estava por detrás daquele interesse. Procurava saber, só fui saber anos depois, até conseguir reverter isso. Mas no início eu não sabia. Mas quando o cara vai lá, vou dizer uma coisa para você, um episódio fantástico, esse episódio é fantástico, que é o da citação por hora certa. Não sei se já lhe contei esse episódio. Citação por hora certa. A citação por hora certa é aquela em que o oficial de justiça vai procurar o cara não acha, e vai 3 vezes lá. E se não encontrar... em horários diferentes. E se não encontrar, cita alguém da família, né? Dizendo assim, olha, eu vou voltar no dia tal, na hora tal, para poder visitar. Ou o vizinho, né? Ou o vizinho, ou o vizinho. Pois bem, eu chego um dia lá na Câmara, na reunião do CPC, tinha uma faixa, veja que coisa, Maninho, uma faixa contra a citação por hora certa. Porra, um movimento contra a citação por hora certa é um negócio realmente inacreditável para mim. Aí vem o Sindicato Nacional, a Federação Nacional dos Oficiais de Justiça conversar comigo. O deputado chegou assim, professor, eles tem coisas importantes para tratar dos oficiais de justiça no código, que é um personagem importante. Fiz claro. 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 Auxiliar da justiça é mega importante. Vamos lá. Aí ele falou assim, olha, várias coisas, eu fiz massa, vamos aqui, aprovando tudo. Perceba que o oficial de justiça melhorou muito o papel dele no código em relação ao código passado. Isso foi tarefa dos representantes, do lobby deles. Só que tinha uma coisa que era contra a citação com hora certa.
Tem que acabar, professor Fred, isso é coisa de bandido, que fica fazendo, dá muito trabalho para os oficiais de justiça entrar 4 vezes para citar o cara. Tem que acabar com esse negócio. Eu fiz, olha, não existe a menor possibilidade de eu acabar. Olha só, não existe a menor possibilidade de acabar. Topa 2 vezes em vez de 3? Ele topamos. Acabou a discussão. O código, veja que o código tem lá. Irá 2 vezes, não mais 3. E na terceira já cita por essa. Por que ser de 3 para 2? Foi por causa disso. Porque ao fazer isso, eles conseguiram alguma coisa, eles tinham pauta para levar para os seus associados, conseguiram uma melhoria, não zeraram e estão lá representados. Depois que o código foi aprovado, eu recebi uma carta dos caras da associação, agradecer a compreensão das nossas funções. Então, isso, quando você percebe que as leis são construídas dessa forma, ouvindo as pessoas, e eu pude presenciar isso. Fred, não estou dizendo que todas as leis são assim. Só brincar contigo, né? Eu tenho o meu chefe de gabinete, que era o André, que é um cara da Câmara, que trabalhava na Câmara desde o começo, porque só pode ser chefe de gabinete de liderança funcionário da Câmara, da casa. E o André brincava duas coisas sobre a questão do lobby, né? Ele brincava de se as galerias estão cheias, vai custar 100 bilhões de reais ao país. Se as galerias estão eu já ouvi essa frase. Se as galerias estão cheias e cantam o hino nacional, vai custar 200. Entendeu? Se for de mãos dadas e com camisa, aí, 300. Meu amigo, aí é 300. Eu vi isso. Eu vou dizer uma coisa. Eu vou lhe dizer o que eu ouvi na hora que eu vi. O CPC foi aprovado em março de 2014 na Câmara. 14. Não, na Câmara foi de março de 2014. Aí 15 foi aprovado. Sobe todo mundo, sabe todo mundo. Aí foi para o Senado, no Senado foi aprovado em dezembro. Aí em 15 foi para a sanção. Sobe todo mundo nessa cerimônia para aprovar o CPC. Tá todo mundo lá, ou eu lá, comprei uma gravata só para isso. Chega lá, vem o presidente da Câmara, diz assim, votação, o projeto número tal, relator tal. Quem for a favor, permaneça como está. Aprovado. Acabou. 2 segundos, o CPC foi aprovado. Porra, não deu nem para molhar o bico, como diz o personagem Chiconismo, né? Quando eu desço, olha só, aí eu desço, né? Quando eu desço, aí começa começa a votação de um projeto para dar dinheiro para uma determinada profissão, que eu acho que era carcereiro, oficial de segurança de presídio. Aí as galerias... eles estão tentando esse projeto agente penitenciário. Penal. Porque se transformou em polícia penal e eles fizeram exatamente isso que você vai falar agora, depois desse ano passado. Vou lhe dizer, polícia rapaz, penal. Quando desce, aí sobem as camisas amarelas, o pessoal lá em cima, que seria votado esse projeto, sobe lá em cima, nas galerias, todo mundo uniformizado, começa a cantar o hino nacional, a Câmara vibrando, e eu perguntando, mas deputado, o CPC foi aprovado dessa forma e agora vai entrar essa... E aí a coisa que funciona, aqui é que funciona. Aí falando também essa frase, se cantar o hino nacional, 100 bilhões aí, 100 bilhões é o custo do projeto. Aí me deram essa frase. Rapaz, bicho, é um negócio incrível. Mas isso tudo não me... Só para trazer um negócio de lobby que você falou, só para dar um ponto que eu acho legal, como na bancada eu recebia gente, né? Você tratou do CPC, você imagina que eu recebia gente falando do meio ambiente e a bomba atômica, né? A energia nuclear. Então, de todo jeito possível e tinha todos os lobbies possíveis. Eu confesso que tem 3 que eu acho mais pesado, né? 3 que eu acho que eles... primeiro, que é aquela ameaça velada de violência física, que é a polícia, né? Sempre tem ameaça velada de que você pode levar um na orelha, né? Sempre tem essa coisa da coisa que uma delas foi a votação da Polícia Penal. Os caras foram lá, o Novo defende a privatização dos presídios, né? Essa sempre defendeu. É uma pauta clara do Novo, né? Os caras foram lá para dizer que a justificativa deles, que era para ter a Polícia Penal para evitar a privatização. Aí eu disse, cara, essa é a pauta do partido, bicho. Não tem como ser diferente. Vamos ver o que a gente pode te ajudar em outra coisa, mas essa aqui é a pauta do partido. Aí os caras disseram, não, você vai ver na sua situação, na primeira reação. A segunda é o médico, né? Dos médicos é outra classe pesada também, que é Médicos pelo Brasil. Ia votar o Médico pelo Brasil, que é um negócio que transformava o Mais Médicos numa instituição, numa carreira de Estado. Aí ele disse, não, mas tem que ter carreira de Estado. Eu disse, não, mas é por causa do judiciário, né? Eu disse, minha área, né? Eu disse, peraí, deu errado lá, né? Não funciona bem lá o nosso judiciário, não. Tem vários problemas. Aí a pessoa diz assim, mas você quer ser tratado... Aí tinha uma previsão lá que a gente defendia, que era a possibilidade de ter uma revalida, que é o estudante estrangeiro que vem, faz uma prova e isso ser algo fixo.
Basicamente, o projeto era esse, né? Ter um revalida anual. A gente defende isso, né? A possibilidade de alguém estrangeiro poder se certificar no Brasil. Aí a pessoa diz assim, você quer ser, né, tratado por um médico incompetente, sua família vai morrer. Aí a pessoa fica com aquela ameaça velada da sua família que vai morrer, né? Aí essa gente reage dando porrada. E o terceiro é o jurídico, o judicial. Tem uma frase do Carlos Ari Sandfeld, na Constituição de 88, que ele fala que a coisa de colocar no livro 1988, Segredos da Constituinte, ele é um dos personagens, que é o cara do direito administrativo, lá da USP, né? E ele fala que o objetivo de colocar as profissões defensor público, advogado, procurador, não foi uma coisa muito republicana. O objetivo foi aumentar o salário dessa negada. Então, assim, é legítimo, é claro, é bom saber o que está acontecendo e é bom ter dito. E o último lance desse aqui de lobby foi que o Novo tentou limitar o teto, dizer que os honorários comerciais, o salário de servidor público é subsídio, né? Que procurador, ninguém não deve receber a mais. Ele já tem um subsídio, que é o que está previsto na Constituição, não pode estar, esse valor não pode passar o teto, né? Primeiro ponto, e não pode ser a mais do que o valor colocado no salário, no concurso que ele fez. Bicho, pressão louca, né? Porque você está mexendo ali num privilégio, no benefício que esse cara tem, que você deve ter vivido um pouco da... Ou demais. Vamos diminuir aqui o prazo de 4 vezes para contestar, né? Porque antes o CPC de 73 era 4, mas é só o dobro. Imagina o lobby que deve ter tido para tirar isso. Eu posso falar um pouco sobre isso. As profissões jurídicas quase todas foram muito bem representadas no código, nos seus lobbies corporativos. A OAB fez um trabalho belíssimo, belíssimo. A advocacia pública fez um trabalho incrível, sobretudo a advocacia pública federal, mas também a estadual e a municipal. Fizeram grandes trabalhos. A defensoria pública fez grandes trabalhos. O que menos participou assim, que menos deu bola ao código, foi o Ministério Público. Curiosamente, foi o Ministério Público. Não foi um ator tão, como poderia ter sido, tão proeminente. Interessante, eu falo isso até com... É uma constatação apenas. Basta ver o histórico é uma pena. Basta ver o histórico. Não houve tantas contribuições institucionais vindas do Ministério Público. E a magistratura veio muito na parte final, mas ajudou. Não muito, mas ajudou na parte final. O que é uma coisa meio preocupante, preocupante não, mas é uma questão meio de filosofia da democracia, a gente construir um país em que as diversas perspectivas possam, de vida, possam ser representadas e possam apresentar suas ideias. Essa que é a grande questão. Como eu disse, eu não sou... Esse parênteses seu é legal, porque quando eu fui chamado em 2010 por você, 2011, sei lá no primeiro FPPC, o segundo... Não, eu acho que isso foi em no Rio, em 2014. Não, é porque na NEP você me chamava assim, né? Então, na NEP, porque a gente tem uma instituição, pessoal, que é a instituição mais legal desse país, que é a Associação Norte-Nordeste de Professores de Processo, que assim, a galera se tornou tão amiga que é quase de casa todo mundo. Então, assim, tem a instituição que é brilhante. E aí o Fred me chamava assim no dia a dia, porque era o liberal, porque era a exceção a essa regra, né? E como essa ideia hoje, desses anos para cá, né, Fred, se deixou de ser um nicho e passou a ser representada dentro da... o código, né? E o código, o CPC é um CPC que tem, que foi influenciado muito por essas ideias de liberdade, né? É um código em que a palavra liberdade, por exemplo, agora está colocada nos livros de processo. Livro de processo, porque nos livros de processo antes, liberdade não era um ponto. Não era uma questão. Não se falava em liberdade de processo. Até hoje você tem. Pertencia ao judiciário, né? O processo era do juiz, né? Quando nós fizemos faculdade de graduação, né, Fred? Você é um pouquinho mais velho que eu, mas quando a gente fez graduação, era aquela coisa, né? O processo pertence ao juiz. Né? As partes se submetem ao processo. E hoje, eu até brinco no Skin the Game, eu tenho até artigo escrito sobre isso, Skin the Game do Nassim Taleb, dizendo, ora, se não há consequência nenhuma para o juiz do processo, por que ele é o dono do processo? No processo são as partes. Eles que podem ter reação para um lado e para o outro, positivo ou negativo. Quer ver uma coisa? Que é interessante, depois do código, você tem trabalhos, vários, de jovens juristas falando sobre processo e liberdade.
processo e autonomia privada, vários. Veja o impacto que isso teve na reforma trabalhista, que foi direta na parte processual da reforma trabalhista, não falando na parte material, parte processual da reforma trabalhista. Veja que em 2017 o livro que ganhou o prêmio da ANEP, que a ANEP tem um prêmio anual de melhor livro, o Calmon de Passos, melhor livro sub-40, o livro que ganhou foi Disponibilidade Processual, a Liberdade no Processo, de Rodrigo Ramina. Ramina. Então, você tem Rafael Abreu, que é do seu partido, cuja tese de doutorado é uma tese sobre liberdade de processo, liberdade e economia, misturando as coisas. Então, aí você tem um código assim... Jean Carlos, que escreveu sobre análise claro, no processo. Jean, claro. Entendeu? Você veja, o processo tem coisas assim? Tem. Mas também tem o 565 do CPC, que é o que fala das possessórias nos casos de conflitos multitudinários. E você pode conjugar tudo isso no mesmo código, essas diversas perspectivas? Pode. Pode conjugar. Até porque o Brasil tem diversas perspectivas. O Brasil é isso, né? O Brasil é isso. A gente às vezes fica criticando. Eu sei que no momento não é um momento que a gente valoriza muito esse elemento da brasilidade, que é a nossa composição plural, a nossa formação plural. Eu sei que isso parece um chavão, um clichê, mas esse é o nosso grande ativo. Em outros países teriam dificuldade de fazer um código com tantas influências. Porque o rigor da tradição é muito forte. Eu concordo 100%, eu acho que é legal que a gente incorpora, né? Eu acho legal, por exemplo, essa ideia de liberdade foi uma ideia que foi crescendo no final da década passada, cresceu forte até o ponto da gente ter lá nas normas processuais, nas normas fundamentais, liberdade como estabelecimento, e para mim, eu sempre falo, né? O negócio jurídico processual, para mim, é o maior exemplo de liberdade do Código. Sem dúvida, sem dúvida. Sacada do nosso amigo, presidente atual da ANEP, Pedro Henrique, né? Genial, que é a coisa de, assim, eu sempre brinco, né? Eu até já quis colocar esse enunciado algumas vezes no fórum, que era o negócio processual é o que as partes decidirem entre elas. Ponto. Para mim é fácil. Não tem essa discussão. Tentei já colocar algumas vezes a turma mais ligada ao judiciário, pelo amor de Deus, não. Entendeu? Mas assim, para mim tem que ir pelas beiradas. Mas já está muito bom. O panorama hoje já é muito favorável, né? Muito favorável isso. Mas só um comentário que aqui a Simone está falando, e a gente está caminhando para o fim, né, Fred, do tempo que você tinha estabelecido. Tá fantástica a conversa, mas o Fred aqui tinha um horário limite. Se puder ir mais, ele fala. Mas a gente está no horário limite aqui. Vamos indo, a gente vai até... Vamos indo, a gente vai conversando aqui. O nosso limite é o limite do Instagram, né? Mas vamos colocar um ponto aqui. A Simone está falando sobre a coisa assim, por que a gente não precisaria, teoricamente, né, dentro do código, Fred, colocar a previsão do trabalhista, né? Porque, enfim, norma subsidiária... Posso falar sobre isso? Fala um pouco sobre isso, Fred, porque assim... Isso foi muito interessante. A minha dissertação de mestrado é a desconsideração da personalidade jurídica, que é meu livro publicado, Desconsideração da Personalidade Jurídica na Justiça do Trabalho, para demonstrar como uma parte não interessada, né? Tipo assim, eu e o Fred somos sócios da Faculdade Baiana, aí o cara entra com ação contra a Faculdade Baiana, não me cita como Rodrigo, e eu perco meu patrimônio sem ter chance de me defender. E aí foi o crescimento e a construção do artigo do Código que gerou o incidente processual, que trava o processo, exatamente porque eu estou trazendo uma terceira parte ao processo, mas isso foi uma construção brilhante, feita, não sei se foi você que teve a ideia, mas foi brilhante, que resolveu parte do problema, e até hoje a Justiça do Trabalho, na primeira instância, na segunda instância, na terceira... Mas agora já tem, na própria CLT já tem isso, né? A reforma trabalhista incorporou. Incrivelmente, a turma ainda não segue, Fred, por incrível que pareça. Agora, deixa eu lhe contar a história sobre isso. É preciso compreender sempre esse problema historicamente, né? Em 2010, o Código tramitava no Senado. E lá no Senado, à época, as lideranças trabalhistas do Brasil não queriam que o Código tratasse fizesse referência ao processo do trabalho. Fizesse referência. E aí tiraram, lá no Senado, a referência ao processo do trabalho do artigo 15, hoje artigo 15 do CPC. Quando chegou na Câmara, as lideranças trabalhistas mudaram. E aí foram à Câmara, nos procuraram para dizer o seguinte: não tem que colocar lá. Tem que colocar referência. A gente precisa do CPC sendo aplicado ao processo do trabalho,
porque vai ser difícil mudar a legislação trabalhista. Estávamos em 2011, né? Estávamos em Quase 2011. impossível, né? A legislação A legislação processual trabalhista só foi alterada agora, pessoal, depois de quase 70 anos. Vou contar para você aqui essa história toda. Eu comprei isso tudo de pé. CLT é uma palavra que fechava as discussões. Se você dissesse assim, isso vai mexer na CLT, não acontecia nada. CLT era um cemitério. O nome CLT era uma forma de você matar o projeto. Matar. Cemitério de ideias. Então, cemitério. Falou CLT, não muda nada. É um lugar sagrado, é uma terra sagrada. Isso em 2011, né? Então, o pessoal das lideranças trabalhistas disseram o seguinte, é preciso que o código se refira ao processo do trabalho, porque a gente precisa disso para modernizar o processo do trabalho. Até queriam que a gente fizesse várias previsões específicas ao longo do código. No CPC, para mudar a CLT. No CPC. Né? Além do artigo 15, que já fala do processo do trabalho, eles queriam que a gente fizesse várias pequenas previsões. Lá em RDR, aplica o processo do trabalho. Lá em incidente de desconsideração, aplica o processo do trabalho. Deixar claro, né, Fred? Aí a gente disse assim, não, se a gente for fazer isso, vai dar uma merda danada. Porque ou a gente faz isso em tudo, porque se a gente não fizer em uns e não fizer em outros, vão dizer que aqueles outros que a gente não fez não se aplicam. Não se aplica. Então é melhor a gente colocar a regra geral lá do artigo e dizer que todo o código se aplica. Pronto. Conseguimos, né? Conseguimos. Agora, olha só que coisa. Presta atenção. Em 2013, já 2 anos depois, o pessoal das lideranças trabalhistas, sobretudo os ministros do TST, conseguiram emplacar um projeto de lei que mudava o processo do trabalho recursal, os recursos no processo do trabalho. O que é que eles fizeram? Pegaram boa parte do CPC e colocaram nesse projeto. O CPC, então, projeto, né? O CPC que também era um projeto. Eles pegaram, tiraram um pedaço e fizeram um projeto paralelo só para mudar os recursos trabalhistas. Esse projeto foi aprovado antes do CPC, que é a Lei 13.015. Lei 13.000... Vai trazer uma repercussão geral para o vai trazer os recursos de revista repetitivos. Os recursos de revista repetitivos foram criados pela Lei 13.015 de julho de 2014. Se você pegar essa lei... No repetitivo e no geral repetitivo, no extraordinário repetitivo. Só que se você pegar essa Lei 13.015 de 2014, que foi a primeira grande reforma do processo trabalhista, já em 2014, que ela reproduz artigos do CPC. Reproduz. É verdade. Tanto que à época eu dizia, Rodrigo, que o CPC tinha entrado em vigor antes da sua publicação. porque a reforma trabalhista já cuidava disso. Aí o que aconteceu? O CPC foi aprovado em 2015 e aí o Brasil mudou, né? De 2015 a 2017, o Brasil passou por aquela confusão toda e aí veio a reforma trabalhista. A janela de Overton muda, né? Aquilo que era impossível ser mexido começou a ser sensato, né? Aí foi exatamente o que você falou, a janela mudou. Aí o que aconteceu? De 2015 a 2017 foi um período de muitas leis muito significativas no Brasil, de 2015 a 2017, sendo que em 2017 veio a reforma trabalhista, que simplesmente, aí a grande reforma trabalhista, que mudou novamente o processo de trabalho e repete diversos artigos do CPC. Desconsideração, ônus da prova. Ônus da prova, imagine ônus da prova, regra expressa, agora, distribuição dinâmica, na reforma trabalhista, copiando o CPC. Você veja, a força do código é muito grande. O código impactou na reforma trabalhista, o código impactou no pacote anticrime, o código impactou na lei de liberdade econômica, claro, do ano passado. Então, o código impactou no Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, é um volume de impacto, mostra a força que esse código tem. Né? Eu sempre falo, Fred, da janela de Overton, né? Eu sempre falo sobre esse tema porque eu acho que é uma coisa que você facilita a visão de ideias, né? Toda ideia, né? Toda e qualquer ideia, com velocidade maior ou menor, passa por impossível, radical, aceitável, sensata, popular e necessário. Toda ideia passa, de alguma maneira, por essas 6 fases, ou muito rápido ou muito lentamente. Um exemplo que alguém está perguntando aqui até sobre reforma administrativa, né? Falar sobre reforma da Previdência, né? Um negócio que eu participei ativamente. Porrada, assim, porrada mesmo. O negócio começava, na votação, começava 9 da manhã, terminava 3 da manhã, começava 9 da manhã, terminava 4 da manhã. Porrada mesmo. Nessa sequência, lá na reforma do Temer, quando ele apresentou a reforma, bomba, porrada, não sei o quê, e a mudança processual boba da contribuição sindical deixar de ser obrigatória,
começa a mudar toda uma janela que vem baseada no código, na reforma trabalhista que vem do código, na reforma trabalhista do Rogério Marinho apresentada, que abre inclusive com a frase do Mises. Depois ele segue essa janela que era impossível fazer uma reforma da Previdência, né? Era radical, e ela vai se tornando sensata, popular, a ponto da população ir para a rua, né? E o Congresso votar aquilo com muita tranquilidade, né? Você não teve nenhum fato de bomba ou de se colocar. Ou seja, a mudança cultural, ela irrompe isso. Querendo ou não, tudo aquilo que você fez como líder dentro desse movimento, que começa no Nordeste, né? De mudança do processo, das nossas reuniões da NEP, vão mudando ideias que pareciam muito velhas no Código Liebman, né? Num código absurdamente autoritário, né? Na lógica autoritária de aquilo que a gente estudou lá atrás, para uma mudança de cultura, né? Eu acho muito legal que essa base, aí eu vou puxar a sardinha para a nossa região, essa base do código veio lá da Tereza, lá no começo, mas a versão final tem muita contribuição nordestina, né? Muita contribuição de amigos nossos que conseguiram pensar normas, e eu fico pensando agora nas duas normas que a gente está trabalhando, uma audiência pública para ser regulamentada, ter uma visão clara, a ideia de atualização do CPC. Como você tem esse conhecimento, eu tenho esse conhecimento, mas como esse conhecimento de processo legislativo é inexistente nas universidades, ainda é inexistente no estudo das pessoas. A gente está falando aqui de temas, mas dá para construir claramente uma disciplina de sequência, de base. Não tenha dúvida. Como é que se coloca? Marinho, depois dessa minha experiência, eu já disse isso em sala, inclusive. Não adianta você pegar o artigo, acho que é 58 da Constituição, que fala do processo legislativo, e achar que isso é estudar processo legislativo. Porra nenhuma, não é. Você deve fazer, as escolas do Brasil devem fazer passeios, visitas, como fazem as de Brasília, para viver uma quarta-feira da Câmara dos Deputados. Tem que ser quarta-feira, uma quarta-feira da Câmara dos Deputados. Porrada. Isso é do de manhã. Aquilo ali vai mudar a sua percepção da democracia. Eu não tenho dúvida. Vai mudar. É diferente do que a gente estudar a democracia em tese. Olha só, tem um ponto que eu sempre gosto de dizer. Eu sou um técnico, professor, falo tecnicamente. O deputado, às vezes, é um sujeito semi-analfabeto. Às vezes é um sujeito que não tem nenhum conhecimento de nada. Eu me lembro de um deputado perguntando, doutor, o que está votando agora? Era o CPC que estava votando. Isso é comum, viu, Fred? E uma vantagem da bancada que eu fazia parte é porque, como a gente é muito técnico, os caras vinham perguntar pra gente o que a gente estava votando. Isso faz isso é um diferencial. Isso é um diferencial. Aí o que acontece? Quando o deputado chega para mim e diz assim, aconteceu vários momentos, olhava e dizia assim, professor, me disseram que isso aqui é problema. Me disseram, porque explica aqui para mim. E você ter de explicar aquilo para alguém que não tem conhecimento técnico, perceba, mas alguém que tem poder e você não tem. O poder é dele, não é dele. Quem vota é ele. Eu tenho de convencê-lo de que isso é bom. Sendo que eu tenho de convencê-lo na linguagem que ele entenda e sendo honesto, não enganando ele. E eles estão dispostos a ouvir. Isso é uma coisa essencial. Mas isso eu percebi claramente. O artigo 503, parágrafo 1º do 503, que é uma novidade sobre coisa julgada, né? Que é coisa julgada sobre questão incidental. Isso é uma grande novidade do Código. Dificílimo tecnicamente de entender. A liderança do PSDB na Câmara foi orientada para tirar isso. Tirar. Aí, mas era assim, tirar por quê? Porque é estranho. Não tem ideologia ali. É pura técnica, né? Não tem ideologia. A gente não está conseguindo entender, está estranho. Nos orientaram a tirar. Aí marcaram para que eu fosse conversar com a liderança do PSDB, a parte jurídica da liderança. Quando eu fui lá, eu expliquei tudo, os caras não estão entendendo, mas professor, isso é muito diferente. Eu fiz, olha o meu argumento. Se existe uma doutrina que pode dar conta desse dispositivo, é a brasileira. Se a gente vai fazer um código novo, é o momento de a gente fazer esse tipo de tentativa. É uma coisa que, se funcionar, funciona bem, é boa. Confie na doutrina brasileira e não fique com freio de mão puxado. Eles disseram, tudo bem. Se convenceram.
E aí ficou, tudo que tá aí, ficou sem nenhum tipo Ô Fred, eu tô lembrando, de chegando aqui pro final, o papo tá bom demais, porque é algo que eu acho que quem tá ouvindo a gente tem pouca oportunidade de ouvir, né? Porque a gente sempre tende a falar do processo pronto, da legislação pronta, a gente raramente fala do antes, né? Fala assim, né? Porque, querendo ou não, nós ensinamos a obra pronta, né? Nós ensinamos a construção da obra. Isso é um fato. E eu acho que isso é um erro, na verdade, é algo que deve. Se a gente voltasse àquele evento que teve lá em 2010, em Salvador, para dizer a arte do ensino jurídico, era dizer, nós precisamos ensinar processo legislativo com urgência, porque ninguém, só quem sabe, mais sabe, um pouquinho mais é o pessoal de Brasília, entendeu? Mas é longe do ideal. Mas uma coisa que teve no código, nós começamos a trazer, né, um pouquinho de common law ao nosso Código de Processo Civil, né, a tal da teoria dos precedentes, a base da teoria dos precedentes. Se tem um lugar, Fred, se tem um lugar que a teoria dos precedentes é absurdamente cumprida, é na Câmara dos Deputados. É incrível. Cara, é incrível. A decisão do... É porque eu não estou lembrando o nome da decisão, já lembro. A decisão dada pelo presidente Eduardo Cunha ou pelo presidente lá atrás em determinado fato serve para, né, dar o fio condutor para a decisão de agora. E para isso, você baseia esse voto do presidente para que você consiga fazer questões de ordem. Tá aí a resposta. Né? As questões de ordem são respondidas, tá? Por exemplo, né, o Novo apresentou, o que é que aconteceu? Nessa pandemia, que até eu vou dar um detalhe, né? Todo mundo, legal e tal, ter online. Eu acho que para a democracia é péssimo ter online, tá? Péssimo. Porque você não tem a interação. Você não tem a possibilidade do bastidor, do sentar na mesa, do discutir. Você não tem isso. E isso perde muito na lógica. Rodrigo, é mais barato. Eu disse, mas é um barato, na minha visão, que sai caro. Entendeu? Você barateia o custo de não ter os deputados lá, mas sai caro. Mas tem um ponto, aí eu vou dar até um exemplo, né? O Novo apresenta, não sei se você lembra, teve a PEC emergencial e nós apresentamos uma questão de ordem, apresentamos uma emenda, né? Porque numa PEC, pessoal, para ser apresentada uma PEC, ela tem todo um regramento, né? Tem que ter 171 deputados assinando, ou 2/3 do Senado assinando, depois ela vai para o CCJ, passa para a CCJ, todo projeto de proposição legislativa começa ou termina na CCJ, mas no caso da PEC começa na CCJ, que é uma exceção, em geral termina, depois vai para a comissão especial, tem 10 sessões para apresentar emendas, depois dessas 10 sessões para apresentar emendas, vai ser incorporada ou não ao texto, depois vai para o plenário, vai ter que ser votado no plenário com 2/3 da votação, 308 deputados, depois de votar desses 2/3 primeiro turno, depois é para ter 5 sessões de intervalo, eles quebram o interstício, que não era para quebrar, mas quebram, entendeu? Porque era para ter 5 sessões de intervalo para maturar, né? Saber se a mudança é válida. Nessa agora, na quarentena, nós temos um PEC passando, bicho, com uma velocidade absurda, né? A PEC chega... Não, até a PEC emergencial chegou sexta de manhã, foi votada sexta à noite. E nós, tipo, segunda foi votada quarta, um negócio assim. Aí nós apresentamos uma emenda, né? Para dizer, pô, não tem prazo para apresentar emenda. Aí que foi derrubada com a questão de ordem. Mas a gente tenta pegar os precedentes para usar isso. E funciona, Fred. É impressionante como funciona. E para eles conseguirem sair, eles têm que fazer o distinguish ou o overruling. O que é muito legal. Assim, e não é estudado, isso não é visto. Quando eu estava lá, eu disse, caramba, que massa. Mas a argumentar com precedente é uma coisa quase intuitiva, né? Você argumentar, eu estou argumentando que ser assim, porque já tem um precedente e tal. Mas se cumpre, entendeu, Fred? O que me chamou a atenção foi a coisa do cumprir, né? De ter. E é um negócio que você acha muito longe, né? Que para mim foi a maior inovação do código. Eu confesso, eu sou um fã do Common Law, acho que o Common Law é o melhor sistema jurídico de longe, né? Depois de Napoleão se descobriu que se interpreta a norma, e eu acho que esse foi um avanço. Se eu quiser terminar contando um pouco a história de trazer a teoria dos precedentes para o código, eu acho que vale, né? Porque foi uma boa batalha também. Veja, essa parte dos precedentes é interessante, né? Porque se você fizer uma reconstrução histórica, você vai ver que o Brasil, desde o final do Império, e não é hipérbole, desde o final do Império, começou a construir o seu sistema de precedentes, ainda com Dom Pedro II, que instituiu o sistema dos assentos, Aí passou pela Constituição Republicana, a primeira, que trouxe o controle difuso. E o controle difuso, ele esse produto dos Estados Unidos, né? Quer dizer, os Estados Unidos, do Common Law, né? O controle difuso é Common Law. Estados Unidos. Se você pensar
que o controle difuso é common law por essência, incorporado ao Brasil, ele é um sistema de precedente. Se tem controle difuso, e o Supremo dá a última palavra, tem que ser a última palavra, em termos de controle de constitucionalidade. E disso até a súmula vinculante, 100 anos depois, na Constituição, passando por repercussão geral... 2004. 2004, você percebe que a construção do sistema de precedentes no Brasil foi paulatina. O que o CPC fez foi ser uma espécie de foz de uma tradição que vinha se desenvolvendo. Nos anos 2000, pegou pressão porque teve muito trabalho doutrinário sobre o assunto, que criou um caldo cultural que fez perceber todo esse histórico e perceber também a necessidade de continuar evoluindo. Então era natural que o CPC trouxesse isso. Tanto que não teve muito trabalho nessa parte, sabia? CPC não teve. Não teve muito trabalho. O que teve, assim, um pouco de discussão, mas isso foi sendo construído tanto, melhorou tanto a redação do que hoje veio a ser o 926 e 927, né? O 926 e 927, eles foram tão amplamente debatidos, as pessoas foram contribuindo, foram melhorando a redação, e tudo conspirava a favor. Então, era realmente uma pauta do Código, que foi atravessando toda a tramitação legislativa, sem destaque supressivo, mas só com aperfeiçoamento de redação. Tem uma coisa legal, assim, uma curiosidade para quem não sabe. Em 1900, e aqui estamos caminhando ao final, falta 4 minutos aqui, agradecer ao Fred, mas só dar essa curiosidade. Na Constituinte de 88, Fred, havia, quando o TFR, né? Eu vou escrever, meu livro vai sair em breve, né? Porque o Brasil não deu certo, a história das constituições. Tem uma passagem na Constituinte em que acabou o TFR, né, o Tribunal Federal de Recursos, e criou a STJ com o objetivo de diminuir o número de processos no Supremo Tribunal Federal, e havia um acordo para acabar com o recurso extraordinário, viu? Para tornar o Supremo Tribunal... já havia, nos bastidores, havia um acordo para acabar. Você sabe quem fez lobby violento para evitar que o recurso extraordinário deixasse de chegar no Supremo Tribunal Federal? Não tenho a menor ideia. O Supremo Tribunal Federal. O próprio Supremo. Porque ninguém quer perder poder, né? Porque, na realidade, a ideia era transformar o Supremo na Suprema Corte, efetivamente, né? E deixar que tudo terminasse no controle difuso no STF, no STJ. E agora nós temos, pessoal, uma novidade, está aí na pauta. Nós chegamos a discutir isso no passado, né, Fred? Na emenda do presidente do Supremo, que era do projeto do Peluso, que agora está do Manente, né, que é uma PEC que está lá, que quer transformar os recursos extraordinários e recursos especiais em ações rescisórias, que eu acho que avança muito o sistema, né? Vamos ter uma segunda instância, de fato, e a instância superior, eu espero que ela vire uma instância superior. O Roberto Campos reclamava, Fred, só pegando o gancho da teoria do precedente, que ele dizia, nós temos tribunais superiores que não são superiores a ninguém, porque ninguém cumpre o que eles determinam, é uma desgraça. Fred, muito obrigado, bicho. Foi baita conversa. Valeu! Para quem não segue o Fred, pessoal, siga aí. O Fred é um dos maiores juristas do país, um queridíssimo amigo, né, um nordestino de 4 costados, que faz a diferença para o Brasil no ensino e no conhecimento do processo, e uma honra de tê-lo como amigo, Rei. Valeu! A live vai para o seu IGTV? Vai ficar salvo no IGTV. A live foi muito boa. Eu acho que, assim, eu até estimulo aqui, quem sabe, no futuro, de ter uma aula e um bate-papo mais aprofundado de ensino de processos legislativos, né? Para a gente começar a fazer com que os nossos alunos entendam como funciona aquilo ali, deixar de ser um negócio, parece meio caixa preta, né? Como deixar de ser caixa preta e a gente conseguir tornar aquilo mais acessível. Valeu, Fred. Beijo. Valeu, meu querido. Bom dia a todos aí. Até mais. Valeu, um abração. Tchau, tchau.